Fala aí, Isaac, beleza? Maria Fernanda, você. Deixa eu ver sua nota aqui, Maria Fernanda. Maria Fernanda Barbosa, você também tem 7, Maria Fernanda. Assim como Maria Eduarda, tem 7 também. Gabriel tem 8, o Isaac e Evaristo tem 7. Não são notas ruins, né? São notas muito boas, mas infelizmente a maioria não fez o trabalho. Tá? Eu acho que é um problema de comunicação com a turma de vocês. Com pouca gente acessa a nossa aula, Maria Fernanda, 7, tá? Não 27. Você sabe qual é a... Ah, sim, você perguntou qual é da semana, o trabalho, Maria Fernanda? Pode sim, pode entregar hoje sim, sem problema, tá? Gabriel, Maria Fernanda, não deixem de fazer o trabalho. Isaac, recebi sim, Isaac. Eu esqueci de lançar sua nota, mas já corrigi, tá? Eu lancei do primeiro ano e do segundo acabei esquecendo de vocês. Mas ainda hoje eu lanço. Assim que acabarmos aqui, tá? Não tem problema, Amanda. Não deixe de fazer. Você sabe qual é, né? A semana, né? É a da Revolução Francesa. Eu acredito que seja a da 26, tá? Que é de Revolução Francesa. Lista de atividades, Revolução Francesa, da semana 26. Se eu não estiver errado, tá? E da semana 27 também, tá? É 26 e 27, que tem exercício da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, tá bom? Então, anote aí 26 e 27. Eu não recebi o seu trabalho, Amanda. Ou você me enviou e eu não recebi. Isso acontece também, tá? Às vezes o pessoal escreve errado o meu e-mail. O meu e-mail é grande, né? Que é o meu nome. Eu vou botar aqui. Às vezes a pessoa acha que enviou e não enviou. Eu não recebi, tá? Eu não abri hoje a minha caixa de e-mail. Tá, ó, meu nome completo, sem acento, tudo junto, tá? gmail.com. Não deixe de reenviar, tá? Que eu corrijo ainda hoje e lanço ainda hoje. Eu também não posso ficar com esse sistema aberto, né? Senão depois tem que pedir para o Léo reabrir. E é sempre um problema, demora, aí eu não abro, aí fecha de novo. Essa era uma confusão. E fale com os colegas também, gente. Não basta apenas, gente, fazer a prova, tá? Tem que participar da aula, tem que estar por dentro do que está acontecendo, fazer os trabalhos. Mesmo que não vem nas aulas, não deixe de pegar o conteúdo com o colega, tá na plataforma, né? Tá tudo disponível na plataforma. Tem como vocês enviarem mensagem para mim, tá? Não fiquem com dúvidas, porque final de ano, ainda mais com essa pandemia, cara, vai ser uma correria, vai ser um problema. Sempre esperem problemas, tá? Olha, gente, muita gente, Gabriel, muita gente está perguntando assim, mas eles podem repetir? Vocês devem ter visto pela mídia dizendo que não vai ter aprovação automática. Mas isso, meninos, vale apenas para quem? Para a escola pública. A escola pública, por mais que o Estado tenha se esforçado em garantir também uma plataforma digital, só que é do Google, o Google Classroom se usa, eu utilizo na escola pública do Estado. A gente sabe que a realidade da maior parte da população brasileira não permite ter um celular bom, minimamente bom, suficientemente bom para acessar trabalho, guardar, ter memória. Computador, hoje em dia, a gente sabe que computador é uma coisa meio rara nas famílias. Notebooks, computadores de mesa, é uma coisa meio rara. E mesmo quem tenha a internet rápida, minimamente aceitável, ou mesmo uma internet de dados também sempre muito ruim, as pessoas às vezes só têm um celular por família, um computador. Então, a adesão hoje da plataforma do Estado é muito baixa.
De 45 alunos, por exemplo, 5 me entregam trabalho, 5 participam, 5 ou 6, sabe, pegam matéria. Então, é injusto repetir a galera, sabe? Então, no caso de vocês, não, vocês, seus danados, vocês não têm desculpa. Né? Você aí com o seu computador, seu PC gamer, que custa o preço de um carro, vocês com os seus smartphones da Apple, não tem desculpa. Tá? Eu sei que vocês têm uma internet típica tão rápida quanto uma internet japonesa ou coreana em casa. Tá? Então, tem desculpa, gente. Tem que fazer o trabalho, tem que estudar e tem que fazer prova. Tá bom, Amanda? Assim que eu receber, só um instante. Amanda Portilho, tá aqui, querida. Valeu. Recebi, tá? Pode ficar tranquilo. Não deixem de fazer, meninos, tá? Por favor. Porque aí, depois, para consertar, correr atrás, é sempre um problema. Gente, a nossa matéria já está fechada, tá? Mas como pode ter gente que pode ir para a recuperação, precisaria fazer segunda chamada. Alguém de vocês deixou de fazer a prova? Acho que não, né? Todos vocês fizeram prova. Né? Então, o que eu vou fazer hoje? Só para a gente ganhar um pouco de tempo, não desperdiçar todo o nosso tempo. Alguém que tem mais alguma dúvida sobre o trabalho, coisa e tal? Falem com os colegas de vocês, tá, gente? Ajude seus colegas, falem, ó, professor, passou matéria, tá lá o trabalho, na semana 25, 26, não de 26 e 27, tá, Gabriel? 26 e 27, tá? É da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Tranquilão, cara. Quem assistiu a aula, deu a apostila, resolve isso aí em 5 minutos, tá? Então, não tem grilo. Faz aquele esqueminha. Tem as orientações dentro do próprio trabalho, tá? Você responde e lá embaixo, no final da página, você vai e faz as 10 questões. Lá no final da página tem lá gabarito, número 1, X, 2X. Você substitui o X, ou se não quiser substituir, ponha do lado a sua resposta. Se você acha que a primeira é D, você vai lá e apaga o X ou deixa mesmo e bota D. Só para me ajudar a corrigir mais rápido, tá? Mas é claro, se quem não fizer também, é claro que eu vou corrigir, né? Teve gente que só sublinhou. Teve alguém que botou a resposta no papel, tirou foto e me enviou. Sabe, eu aceitei, gente. Não foi o que eu pedi, mas eu também não vou ficar enchendo o saco de ninguém. Por minúcias, não é importante, são as respostas, tá? Mas não façam isso, tá bom? Envie o trabalho bonitinho, tá? É só pegar, salvar o trabalho, responder e me reenviar. É só isso, gente. Sem muito grilo. Aí, o que eu estava planejando aqui com o pessoal que chegou um pouquinho mais cedo que vocês? Na página, eu gostaria que vocês vissem a apostila. Na apostila 6, né, no último capítulo, nós temos questões sobre a independência da América Espanhola, que foi o nosso assunto da semana passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler, né, e vou corrigir essas questões, tá bom? Até onde der o nosso horário, tá? Só para a gente fechar mesmo, só para dizer que a gente não corrigiu esses trabalhos. São questões fáceis. Eu gostaria mesmo de corrigir o trabalho de vocês, mas como vocês não fizeram o trabalho ainda, nem todos fizeram o trabalho, tá? Não deixem de fazer. Então, gente, eu vou começar a ler aqui a questão. Exercícios conceituais da página 88. Número 1. Entre 1808 e 1810, verificaram-se acontecimentos que tornaram possível a independência política das colônias espanholas na América. O papel da OO foi muito importante no deflagrado processo autonomista. Embora não fossem entidades representativas, seus membros não eram eleitos pelo voto popular. Nela, os crioulos dominavam amplamente. Em 1810, em todos os centros importantes da América Espanhola, ou OAS, ou A, se haviam constituído em juntas governativas e depois das autoridades metropolitanas, com exceção de Lima. Está falando aqui dos cabildos, que eram aqueles órgãos
deliberativos, administrativos, controlados pelos crioulos. Aqui, no caso, crioulo, não estou falando, é claro, de um termo pejorativo aqui do Brasil para afrodescendentes. Crioulo são os descendentes de espanhóis nascidos na América. O texto trata das condições da América Hispânica às vésperas da independência. Há cenário alternativo que apresenta, respectivamente, o acontecimento que, no plano internacional, contribuiu para o desencadeamento das lutas de independência das colônias espanholas, e a estrutura política citada no texto, que na própria América foi determinante para a deflagração do processo autonomista. Letra A, independência dos Estados Unidos, vice-reinados. Letra B, invasão das tropas napoleônicas na Península Ibérica, cabildos. C, Congresso de Viena, capitanias hereditárias. D, Primavera dos Povos, casa de contratação. Letra E, Guerra das Laranjas, audiência. A resposta correta é letra B, invasão das tropas napoleônicas na Península Ibérica, ou seja, onde fica Espanha e Portugal. E como respondi ainda há pouco, cabildos, que eram esses órgãos controlados pela elite crioula. É claro que não havia voto popular, né? A população mais pobre, mestiça, indígena e, obviamente, a escravizada não participavam, né? Os crioulos eram brancos, descendentes de espanhóis nascidos na América, que detinham terras, minas, comércio, né? Era a elite. E, é claro, tinha uma elite acima deles, que era a elite dos chapetones, que eram os espanhóis nascidos no próprio reino da Espanha, que eram enviados para a América para governar as colônias. Número 2, sobre as lutas pela independência na América Hispânica, é correto afirmar que contaram com a participação política e militar dos Estados Unidos e da Alemanha, interessadas em ampliar sua presença comercial na região. Errado. Tiveram caráter popular expresso na realização, após a emancipação, de reformas sociais profundas. Errado. O povo participa mais como bucha de canhão, liderados pela elite crioula, e não houve nenhuma reforma social profunda após a independência. Se impedir a modernização das economias coloniais e reduzir a participação dos países e da região no comércio internacional. Não sei. Asseguraram a manutenção da unidade territorial e impediram a fragmentação política da região. Pelo contrário, ao contrário do Brasil, que se manteve unido, a América Hispânica se fragmentou em vários países menores. Foram controladas, na maior parte dos casos, pelas elites crioulas, embora tenham contado com a participação popular. Então, número 12, letra E. Tá? É isso aí mesmo, que eu acabei de falar. Número 3, que elementos caracterizaram a formação histórica dos estados latino-americanos? Todos incluíam politicamente a população indígena, com a consequente criação de estados controlados pela elite local. Essa pode ser. Todos tiveram presente a ideia de uma nação latino-americana. Errado. Isso era sonho do Simão Bolívar, mas o próprio José San Martí já não era muito inclinado, então não era todo mundo, não. Todos surgiram da crise do sistema colonial e do amadurecimento dos interesses antimetropolitanos de grupos locais. Eu acredito que seja essa. Todo o território colonial se dividia em áreas autônomas, com o surgimento de várias monarquias absolutistas. Não. O único país independente que se tornou uma monarquia foi o México, mas isso aí não tem nada a ver, letra D. Todo o caráter de dependência econômica desapareceu com a tomada do poder pelos produtores coloniais. Errado. Né? Então, letra C, todos surgiram da crise do sistema colonial e do amadurecimento dos interesses antimetropolitanos, ou seja, contra a Espanha, de grupos locais, como a elite crioula e a população campesina indígena. Número 4, no processo de independência política das colônias hispano-americanas, no início do século XIX, verificou-se o agravamento de uma tensão entre a coroa espanhola e a elite crioula, que não está circunscrita ao processo revolucionário. Essa tensão consiste na fragilidade da coroa espanhola diante das reivindicações dos nativos do povo do novo continente, na desigualdade da distribuição de poder e de riquezas coloniais, na tendência da elite crioula em negar suas raízes culturais europeias, no impedimento régio às atividades comerciais dos crioulos, na disputa de ambos com a Igreja pela hegemonia das ações coloniais. Eu acredito que seja a letra A, apesar dela ser esquisita, na fragilidade da coroa espanhola diante das reivindicações dos nativos. Os nativos aqui são os crioulos, né? São os brancos,
dono do poder econômico e político das colônias. Então, o número 4 é letra A. Número 5. O Congresso Nacional de Lima, capital do Peru, situa-se na Praça Bolívar, a principal praça de Bogotá, capital da Colômbia. Tem o mesmo nome, Praça Bolívar. A Bolívia recebeu esse nome para homenagear Simão Bolívar. Sobre Simão Bolívar, pode-se afirmar corretamente que, letra A, liderou um movimento a favor da independência da América do Sul e idealizou uma unidade continental chamada Gran Colômbia, que se desfez em várias repúblicas. Letra B, lutou ao lado de José San Martín, na Argentina, e Bernardo O'Higgins, no Chile, pela libertação desses países do domínio espanhol. Letra C, foi um revolucionário criador do nacionalismo venezuelano e liderou a Revolução Bolivariana. Era um monarquista convicto, por isso defendeu a centralização do poder para uma América emancipada. Eu acho que eu fico com a letra A, porque ele, é claro, ele era aliado de José San Martín, Bernardo O'Higgins, mas, no final das contas, eles não lutaram juntos todas as batalhas. Eu acho que fica mais para a letra A. Número 6. Os índios nada ganharam com amor e as providências de sua majestade, nem com amor dos ministros do Senhor. A razão é que, depois de haver feito mitas e sofrido nos obrajes, mita e obraje eram as formas de exploração dos indígenas. Os indígenas não eram oficialmente considerados escravos na América Hispânica. Eles tinham forma de pagar impostos, tinham trabalhos forçados, mas que não eram considerados, então, escravidão. Era chamado de mita. Ele era obrigado, então, a trabalhar, recebia, às vezes, um salário pequeno, né? Recebia, às vezes, em troca, uma suposta educação cristã, arrendado como escravos ou por ficar sumamente desamparados aos corregedores, porque seus pais são pobres pelas obrigações dos pueblos. Sobre o processo de emancipação política das colônias hispano-americanas, é correto afirmar que o movimento de independência ocorreu em torno de determinados líderes. Do ponto de vista ideológico, as classes dominantes coloniais convergiam. Isso equivale a dizer que tanto o venezuelano Simão Bolívar e Francisco de Miranda, quanto o argentino José de San Martín, eram republicanos radicais. O José San Martín, ele não era tão republicano assim. Letra B, um autêntico movimento popular camponês se verificou no Peru, liderado por Tupac Amaru, descendente dos antigos chefes incas, considerado precursor do movimento de libertação colonial. Isso aqui é boa. Se puder considerar o movimento de independência da América Espanhola como resultado de uma revolução burguesa, pois na maioria das colônias se assumiu um caráter predominantemente burguês e urbano, apenas em algumas áreas da região, como na Prata, o movimento teve caráter aristocrático e rural. É um boa também considerar. O elemento indígena, que formava um numeroso campesinato, ora lutou ao lado dos insurgentes, como no México, ora apoiou os espanhóis, como no Chile. A insurreição das colônias espanholas de caráter antimetropolitano significou, sobretudo, o fim da exploração dos povos indígenas. Errado, né? Depois da independência, esses povos continuaram sendo explorados, mantidos na miséria. Em 1780, reunindo os índios e mestiços, a ação revolucionária estendeu-se pelas regiões do vice-reinado do Peru. Entretanto, o movimento viu-se derrotado porque não contou com a participação dos crioulos. Em 1871, Tupac Amaru foi eleito representante dos indígenas no Conselho de Regências. Errado também. Então, acho que eu ficaria com letra B ou C. Letra B. Eu acho que a letra B porque ela dialoga com o texto que estava, né, na questão. Então, letra B. Número 7. A expulsão das tropas napoleônicas da Espanha em 1813 possibilitou a restauração do trono espanhol. Com o objetivo de restabelecer a ordem, o novo rei suprimiu os movimentos de emancipação política que vinham ocorrendo nas colônias americanas desde 1810. Essas novas determinações da metrópole abalaram o quadro sociopolítico da América, gerando a aceitação pacífica da elite crioula, tendo em vista que a desordem comercial e política ocasionada pela revolta seria superada. Errado. Estabelecimento do sistema de monopólio e incremento de polos comerciais americanos, tanto pela exportação de produtos primários, quanto para a importação de manufaturas. Consolidação do poder político da coroa e controle de grupos sociais nativos que aspiravam à independência
política, incremento das revoltas coloniais, especialmente protagonizadas pelos trabalhadores das minas, dos campos e das oficinas de artesanato. A revitalização e fortalecimento de projetos independistas e liderados por membros da classe dos grandes proprietários de terras em Minas, letra E. Tá? Número 7, letra E. Número 8. A independência fez em nome dos ideais liberais, justificando o interesse dos setores dominantes crioulos, que mantiveram a direção política do processo na América Espanhola. Caiu os monopólios reais, abriam-se as linhas de comércio e a economia deviam reger sem intervenção da antiga metrópole. O texto menciona os resultados mais notáveis dos processos de independência política da América Hispânica. Sobre eles é possível dizer que no pós-independência, letra A, predomínio das elites urbanas ligadas ao comércio restringiu a expansão da agricultura, provocando declínio rápido da produção rural errado. A falta de regimes fortes nos estados facilitou, sobretudo na América do Sul, a penetração imediata de capital estadunidense. Não sei. O fim do trabalho escravo e a abolição de quaisquer tributos sobre comunidades indígenas provocaram queda abrupta na extração de minérios, errado. A hegemonia política e econômica das elites comerciais e agrárias sobre novos estados impediu a realização de transformações sociais profundas. É essa aqui. A elite manipulou os pobres, os indígenas, os mestiços, camponeses. Depois chega ao poder, eles se estabelecem como a elite política e econômica e mantém, então, a população na miséria. Então, letra D. Número 9. Durante o século XIX, ocorreram na América Hispânica vários movimentos libertários que visavam a independência das colônias. Sobre esse processo, é correto afirmar que esses movimentos emancipacionistas provocaram a gradual dissolução do Império Espanhol em praticamente 2 décadas após conflitos marcados pela violência, restando apenas Porto Rico e Cuba como colônias espanholas. Pode ser. Ancoraram-se ideologicamente no fenômeno conhecido como caudilismo, que favoreceu sólidas alianças dentro do continente entre as elites crioulas e seus líderes político-militares. Essa também é boa também. Contaram com apoio político e financeiro dos governos da França e da Inglaterra, favoráveis à soberania incondicional das nações americanas. Errado. Inspiraram-se no ideal liberal estadunidense, obtendo apoio desse país para aplicar o federalismo em prol da constituição de uma pátria grande após o Congresso de Panamá. Pelo contrário, tá? Não aconteceu desse jeito. Eles não viraram uma federação tipo os Estados Unidos, né? Se tornaram países pequenos. Foram articulados por intelectuais iluministas, como Bolívar e San Martín, que contaram com amplo apoio de setores médios devido ao quadro predominante de estagnação econômica. Também não tem nada a ver. Eu acho que eu fico com a letra A, né? Porque Porto Rico e Cuba só se tornaram independentes, e a Flórida também, e lá no Oriente as Filipinas só se tornaram independentes com a ajuda dos Estados Unidos, já no final do século XIX, né, na Guerra Hispano-Americana. Bom, então, para a gente terminar aqui, os donos de terra e os grandes mercadores aumentaram suas fortunas enquanto se ampliava a pobreza das massas populares oprimidas. A América Latina logo teve suas constituições burguesas muito envernizadas pelo liberalismo. As burguesias dessas terras nasceram como simples instrumento do capitalismo internacional. Considerando o texto, é possível afirmar que as indústrias da América Latina independente tornaram-se competitivas. Errado. Poucas indústrias, né? Muito poucas. Só o Paraguai que tinha manufaturas e mesmo assim não fazia frente à Inglaterra. A América Latina independente caracterizou-se pela igualdade, muito pelo contrário, né? A desigualdade até hoje é característica do continente. Os Estados nacionais independentes criaram leis baseadas nos princípios democráticos e na autonomia econômica em relação ao capital externo. Princípios democráticos, talvez, na autonomia econômica em relação ao capital externo, jamais. Né? A América Latina também é independente do capital americano e do capital norte-americano, né, dos Yankees, e da Inglaterra. Na América Latina, a independência preservou a economia colonial dependente do mercado externo e aprofundou as desigualdades sociais. Então, número 10, letra D. Tá, gente? Então, obrigado, Maria Eduarda, pelo seu trabalho, tá? Pode deixar aqui, vai estar certinho, tá? Ainda hoje, tá bom, gente? Então, gente, olha só, eu vou terminar por aqui. Eu não sei como é que vai ser semana que vem, se a gente vai estar aqui, né? Se tiver aula, vai ser uma outra aula só para tirar dúvidas. Eu vou corrigir essas perguntas, né? Vou corrigir outros exercícios também, mas para se preparar para uma eventual prova de recuperação, caso precisem, né? Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu tirar nossa foto probatória.
Hoje é 4 de novembro. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Tchau. Um abraço a todos. Curtam um dia com responsabilidade. Até a próxima.